A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no seu canal Despertar da Fé, com a continuação da origem do pecado, amém? Já vou te pedir que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho, amém? Irmãos, como nós já vimos, diante dessa verdade bíblica, de que o mal não pode proceder de Deus, e que tudo quanto Deus fez foi muito bom, como está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que nós vamos ler, e diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glória a Deus, né? Então, tudo quanto o Senhor, irmãos, Ele fez foi muito bom. E aqui Deus está falando da natureza, Deus está falando de Adão e Eva, Deus está falando dos anjos, né? Os anjos também foram criados bons, mas eles se rebelaram contra Deus. Quando foi que isso ocorreu? A Bíblia não nos mostra, irmãos, quando ocorreu essa rebelião dos anjos. Mas nós sabemos que a origem do pecado, o pecado se originou através de Satanás e da sua rebelião. Mas nós sabemos que isso aconteceu antes da queda de Adão e Eva, né? Tanto é que nós encontramos a serpente ali tentando a Adão e a Eva. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, né? Eu quero que os irmãos leiam do versículo 1 ao versículo 19, e também Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nesse texto de Ezequiel, a gente vê que está aqui a profecia contra o rei de Tiro. Glória a Deus. E quando nós vamos observar essa profecia, a gente já descobre de primeiro lá na história, né, que o rei que tomava conta, né, o monarca na atualidade do tempo dessa profecia de Ezequiel, era Itobaal II, né? Esse era o rei, o monarca, o ser humano que tomava conta da cidade de Tiro. Esse era o rei humano, mas o rei sobrenatural era Satanás, que governava essa cidade de Tiro através desse monarca Itobaal II, né? Então, tudo quanto a gente vai ler aqui na profecia de Ezequiel, nós devemos entendê-la com duplo sentido e com dupla referência, né? Porque é o momento que a gente percebe do primeiro versículo do capítulo 28 até o versículo 10, em que Deus está falando diretamente e realmente ao homem, a Itobaal. E a partir do versículo 11 até o 19, a gente observa que ali Deus está fazendo referência a Satanás. E a gente precisa ter esse cuidado dentro do texto para ver o que era que Deus estava falando para o homem e o que Deus estava falando para o inimigo das nossas almas. E que pecado, irmãos, que rebelião foi essa? A gente já observa que Satanás colocou no coração desse homem a soberba dele achar que ele era igual a Deus. Por isso que aqui, no versículo 2 do capítulo 28, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então aqui, irmãos, foi essa soberba de querer ser igual a Deus, de querer estar à parte do Senhor, que este homem, Itobaal, ele tinha, né, esse sentimento colocado por quem? Pelo governante sobrenatural que é Satanás. Então esse homem era um homem regido pelo maligno, regido pelo o inimigo das nossas almas, e o diabo colocou no coração dele o desejo que ele mesmo tinha, de estar acima de Deus, que o pecado de Satanás foi esse, de querer ser mais do que Deus e estar acima de Deus e estar independente de Deus, né? Esse foi o pecado dele, de querer ser igual ao Altíssimo. Glória a Deus. E nós, discorrendo o texto, a gente vê aqui no versículo 12, que a Bíblia diz assim: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse texto aqui, irmãos, está falando o aferidor da medida, é que ele era o modelo da sabedoria e da perfeição. Ele era o modelo perfeito da sabedoria e da formosura. E aqui a gente já vê
que é um texto bíblico que não dá para ser aplicado ao homem. Aí Tobaal 2, por quê? Porque aqui está falando que ele era um modelo perfeito da sabedoria e da formosura. E aí, essa modelo perfeito, essa perfeição não dá para se colocar para o homem caído, né? Então, ali, Tobaal já era um homem caído, que o homem caiu lá no Jardim do Éden, e Deus não iria falar dele como modelo perfeito, né? E no versículo 13, Deus diz que estavas no Éden, Jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí o Senhor vai falar vários tipos aqui de pedras preciosas. E no final o Senhor vai dizendo assim: a obra dos teus tamborins e dos teus pífanos estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparadas. Glória a Deus. Aí aqui Deus fala que ele foi criado no dia que ele foi criado. Toda a obra de pífano e toda a obra de tamborins foram preparadas no dia em que foram criados. Também não dá para aplicar para o rei, né, o homem, né, o ser humano. Por quê? Porque ali Tobaal 2, ele não foi criado, ele foi nascido. Então os dois seres humanos que foram criados foi Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva todos os outros foram nascidos. E aqui Deus vai falando, dando referência para nos mostrar realmente o detalhe de que Deus estava falando realmente com o maligno, o inimigo das nossas almas. E no versículo 14 ele diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Então tu eras querubim ungido. Então nenhum ser humano, irmãos, iria ser chamado de querubim ungido. Perfeito eras, no 15, nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti, né? Então, perfeito nos seus caminhos era que todas as ordens de Deus para ele executava, até o dia que achou-se nele iniquidade, maldade, se achou nele o mal, né? Ser iníquo, irmãos, é ter prazer na maldade. Ser iníquo é se orgulhar no caminho do pecado, se orgulhar no caminho do mal. Então, qual foi o pecado e a rebelião de Satanás? Ele achar que ele iria ser igual a Deus. E eu também quero trazer aqui, irmãos, no texto de Isaías, no capítulo 14, versículo 12, que diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu rosto. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Aqui Deus estava também fazendo referência a Satanás nos pensamentos que ele tinha de estar acima de Deus e independente de Deus. O que é que ele queria? Ele queria ser Deus. Essa que é a verdade, esse todo o orgulho dele, né? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele perdeu a sua formosura, lá no versículo 13 que nós lemos. E é interessante a gente ver que Deus preparou ele e colocou ele no meio de todas as pedras preciosas, né? E como se Deus dissesse assim para ele: o que era que eu poderia ter feito por ti que eu não fiz, né? Então tudo quanto Deus poderia ter feito, Deus fez, mas ele se rebelou, né? Então ele perdeu a formosura, perdeu o seu brilho, né? Porque ele tinha um resplendor. Inclusive, esta palavra resplendor, ela foi traduzida pela Vulgata Latina como Lúcifer, né? A palavra Lúcifer quer dizer aquele que carregava a luz e tinha muito resplendor. E a palavra esse nome Lúcifer, irmãos, não é o nome de Satanás, de forma nenhuma. É o significado do que ele era, né? É a característica do que ele era. O que é que ele era? Ele era aquele que carregava a luz e tinha muito resplendor. Aí a Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o latim, quando pegou esta palavra aqui de Isaías, no capítulo 14, versículo 12, que fala do resplendor daquele querubim, aí ela traduziu esta palavra para Lúcifer. Mas Lúcifer não é o nome do inimigo das nossas almas. Amém? Acabou virando, né? Com o passar do tempo, alguém vai chamando, e acabou se falando, mas não é o nome dele de fato. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus.